Podcast com a doutora. Esse é mais uma série de vários vídeos que nós estamos fazendo sobre questões emocionais. E aqui é minha esposa, doutora Cristina Engels Tambosi, e toda semana a gente vai trazer para vocês então um conteúdo novo, pessoal. Se você não viu o vídeo 1, nele a gente apresenta a doutora, explica um pouco sobre o trabalho dela, fala também sobre como que você pode suspeitar se você tem um problema somato-emocional, se a dor que você está sentindo está ligada ao fator emocional, entre vários outros temas. É interessante que você veja essa continuidade, porque a gente está construindo aqui um raciocínio. Então hoje nós vamos dar continuidade a alguns temas que foram citados na aula anterior, mas que vão ser aprofundados nessa. Eu quero que vocês saibam que o nosso grande foco nesse canal é trazer sobre dor e sofrimento. As pessoas que têm dor, limitação, queixas no geral, não sabem que tem como causa fatores emocionais. Nem sequer sabem como que o emocional de verdade pode ser identificado, pode se materializar e pode gerar uma dor no ombro, no quadril, na coluna, onde for. Você está sofrendo esse problema e não sabe como. E hoje a gente trouxe aqui 3 temas novos que a gente vai debater com vocês, explicando de forma um pouco mais profunda como investigar, como tratar um trauma emocional, como corrigir conflitos sistêmicos, que é totalmente diferente, vocês vão perceber que são coisas bem atípicas, e como reprogramar, acessar, como modelar novas crenças, que muitas delas estão travando você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo lhe parece útil, já clica no joinha aqui embaixo, já escreve um comentário com alguma crença que você tem, algum padrão que você tem, algo que você quer mudar, a gente pode responder e te ajudar nesse ponto. E se você gosta de saber sobre dor, exercício e lesão e como melhorar sua saúde de vida, sua qualidade de vida, clica no botãozinho de se inscrever, tá bom? Para quem não conhece, eu vou pedir para a Cristina de novo se apresentar. Se você não viu o vídeo 1, ela vai te apresentar. E você já deve me conhecer, eu sou Murilo José Tambosi, fisioterapeuta e osteopata. Eu sou Cristina Engels Tambosi, sou terapeuta, trabalho em toda a parte somato-emocional aqui junto com o Murilo. E hoje a gente trouxe o tema sobre traumas para conversar, né? Porque muitas vezes quando vem um paciente para nós que está travado, com muita dor, e a gente identifica que essa dor é uma dor que somatizou no corpo, quer dizer, uma dor que se materializou ali na estrutura desse paciente, essa dor, ela geralmente tem origem traumática. Por isso que é o primeiro ponto que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje. Porque um trauma, né? Ele gera uma série de repercussões aí na parte biomecânica, que o Murilo pode aprofundar com muito mais domínio do que eu, mas eu selecionei ele primeiro para vocês entenderem o que é o mais comum que a gente pega aqui, que é um trauma gerando dor no corpo. Isso, exatamente, pessoal. Primeira coisa, o que seria de fato um trauma? O fato em si que aconteceu, aquele momento, aquele imprint de uma ação. Então, eu perdi alguém. O fato de perder alguém não por si só caracteriza um trauma que o corpo vai sofrer. Porque, de fato, o evento em si ele é inevitável. A pessoa veio a óbito, né? Por causas sabidas ou não, esperadas ou não, o que grande faz a diferença é a forma com que você vê. Né? E aqui eu vou citar alguns exemplos, amor. Né? Pacientes que eu atendi, por exemplo, que perderam um filho por suicídio. Isso é terrível. Seguramente qualquer pessoa em sã consciência teria causado um imprint traumático e sofrido com aquilo. Porém, no caso dessa senhora, não. Ela, de alguma forma, entendeu que aquela escolha, aquela decisão que o filho teu, gente, se suicidava. Ele pegou literalmente e deu um tiro na cabeça. Né? Não é uma coisa que qualquer pai, qualquer mãe aceitaria. E um moleque jovem, não tinha nem 18 anos. Então, é a forma com que ela viu, não materializou nela. Muito pelo contrário, fez ela ver a vida por uma outra ótica, por uma outra esfera e fez ela expandir a consciência. Então, trauma, sim, são os fatos, porém é a forma com que você os vê, tá? Quer complementar? E muitas vezes o trauma, né, ele pode ser um momento impactante, né, ou às vezes a somatização de vários pequenos momentos recorrentes relacionados a um tema. Então, por exemplo, não teve uma cena, geralmente um trauma é muito claro na cabeça de uma pessoa porque ele é uma imagem que fica voltando na sua cabeça, né? Eu brinco que se é uma imagem, você tá lá distraído tomando um café e aquela imagem fica voltando na sua cabeça o tempo todo, isso é indicativo de que ali a gente tem um problema. Geralmente um trauma. Pode ser um ponto específico ou a repetição, né, sucessiva de um exemplo, por exemplo, seria alguma questão de abuso, por exemplo? Seria repetição? O que seria? Ou às vezes uma questão no trabalho, sempre tendo dificuldade de lidar com uma pessoa específica, isso pode ser um trauma, né? Mas geralmente é o mesmo padrão de comportamento repetido várias vezes também pode desencadear um trauma, né? Interessante, ó. Uma memória celular que está prejudicada. Aonde isso fica armazenado, pessoal? Entender assim, ó. Quando o corpo ele entra num estado de agressão, aquela experiência que ele teve
como se tornou desagradável, e esse sentido de desagradável é você que caracteriza, como eu falo. Sim. Se você bater o carro e você olha pela ótica de, poxa, pelo menos eu saí vivo, você deu uma característica, você deu uma cara de que foi bom, entre aspas, você saiu vivo. Na mesma situação acontece um trauma. Eu perdi alguém. Tá, mas espera aí, era meu avô, ele já estava bem mal do pulmão, ele tinha fumado horrores. Você dá uma memória, uma história, um enredo que não te agride. Agora, você perde subitamente o seu filho, numa catástrofe. Isso é muito difícil de você criar um enredo, uma história que o seu corpo não vai entender como agressão. E quando ele entende como agressão, aquela memória desagradável, ela se torna uma experiência, uma ferramenta, vamos dizer assim, de proteção. Então a pessoa acaba ficando em estado de luta como se qualquer coisa similar ou que lembre o filho. É muito bom os traumas, por exemplo, de pessoas que têm fobias, né? Pessoas que não conseguem, sei lá, teve um acidente de carro e não volta a dirigir, né? Ou teve uma queda e não consegue ter medo de altura. É só um exemplo, né? Talvez não seria o melhor exemplo, mas você toma aquilo, o seu sistema nervoso autônomo, ele toma aquilo como mecanismo de defesa. Como eu sempre cito em outros vídeos, o corpo basicamente tem o cérebro tem basicamente duas funções: preservar a vida e poupar energia. Então, se ele tem uma memória que está imprintada nele, e também um ponto importante, gente, nós estamos falando de traumas que você tomou consciência. Porque existem questões, a Cris vai citar aqui, que não estão no seu conhecimento. E aí é que é triste. Como é que eu vou melhorar uma coisa que eu nem sei que eu tenho? Consegue dar um exemplo desse enredo de trauma? Por exemplo, traumas quando, por exemplo, a mãe leva um susto e tá gestante, né? Você às vezes pode ter todo um padrão de alerta, de preocupação, de aflição, de melancolia, não saber de onde vem, não tem uma memória específica e ser algo intrauterino, né? Então a gente tem traumas aí que vêm já desde a barriga da mãe, que são traumas inconscientes, você não experienciou isso, digamos assim, num período de vida que você tinha consciência. Geralmente até uns 2, 3 aninhos de idade a gente não vai ter essa consciência, né? E existe técnica para reprogramar essa memória celular também. E aqui um adendo, isso que o Murilo estava explicando, a gente chama de mecanismo de nomeação. Então como é que o corpo ele funciona? Ele capta a vida por meio dos sentidos. Isso. Os seus sentidos vão disparar uma imagem, uma história para sua mente e ela vai buscar o que aquilo significa com base nas suas experiências. Experiências pessoais, experiências da família, experiências do ambiente coletivo onde você vive e experiências da sua alma, que é um outro assunto. Quando a gente vai buscar nessa base de dados o que isso significa, esse significado é o que vai disparar a emoção em você. Então, a história que você conta, que é o que o Murilo está falando, vai de acordo com o significado que você dá, porque o significado é o que vai disparar a emoção positiva, negativa, mediante aquilo que aconteceu. E quando a gente entende esse mecanismo e olha para o sistema nervoso autônomo, vendo o que está desencadeando esse significado, a gente consegue rastrear nas suas memórias, nessa base de dados genética física, que a gente chama de campo morfogenético, que são as informações que passam junto com o teu DNA se você tem algo que é seu, nível primário, que seria um trauma consciente ou inconsciente nesse período da gestação, um conflito sistêmico, que é o segundo ponto que a gente vai começar a falar, que seriam padrões que passam pelo material genético, geralmente até 7 gerações, e a gente vai ter os padrões de crenças que vêm junto com isso também. Então, assim, ó, pessoal, agora só focando ainda na questão trauma, depois que você suspeitou, diagnosticou, investigou que de fato tem um trauma, ou seja, algo foi instalado, foi imprintado em você, consciente ou inconsciente, e desencadeia em você um estado de luta. E a gente citou no outro vídeo como que algumas questões de estado de luta vão criar N queixas dolorosas. Eu não quero que você se atente a como que isso gera dor. Gera mais do que você imagina. Um estado de agressão no corpo físico, independente se é um vírus ou se é um trauma emocional, ele vai causar N desequilíbrios em todo o trato digestório, sistema nervoso autônomo, as questões de equilíbrio, temperatura, metabolismo, digestão, absorção, todo o seu corpo vai estar alterado. Quando isso de fato acontece, nenhum processo de dor que você tenha cura corretamente. Então você está querendo curar uma dor no ombro, mas seu corpo está querendo curar uma gastrite crônica, ligada ao processo de má digestão de uma proteína ou de um aminoácido, de qualquer outra coisa do gênero, fruto de um estado de agressão. Você talvez não vai entender o que tem a ver um trauma com o corpo na dor que você sente, mas não é entender esse processo, é saber que o corpo na sua totalidade não separa nada, não existe separação. E agora o ponto mais importante é como que eu resolvo.
talvez vocês já até captaram pelo que a Cristina falou, que o que importa é o significado que você dá. É aquilo que, a história que, entre aspas, consciente ou inconsciente, você contou para você sobre aquilo. Como eu falei, a mãe perdeu o filho com o suicídio. Qualquer pessoa pensaria que a vida perdeu sentido e talvez tiraria a própria vida. Mas ela conseguiu construir um enredo, de uma forma, convenhamos que até bizarra, para que ela passasse por aquilo. Então, o significado é o que é. E aí, como é que é feito o tratamento, Cris, dos traumas? Como que isso como que dá para mudar esse processo? A gente pode mudar mudando a história, né? Você pode fazer esse exercício em casa e se você não consegue fazer isso sozinho, é importante a gente entrar com a reprogramação da memória celular, que seria o imprint que ficou do trauma, imprint doloroso de mágoa, tristeza, sofrimento, né? Só para vocês entenderem, as memórias emocionais, elas ficam armazenadas ao longo do corpo, não ficam lá no cérebro em si. Por exemplo, cada órgão está relacionado a um padrão de pensamento, de tristeza, de mágoa. Então a gente consegue acessar a vitalidade, como está aquele fluxo sanguíneo para o órgão, que daí entra em correlações do sistema nervoso autônomo, como que estão essas questões e reorganizar esse sistema. Muitas vezes, quando o paciente não consegue mudar o significado sozinho, a trava está na reorganização desse sistema, e daí precisa de intervenção profissional, né? Não tem uma técnica que você sozinho consegue fazer. Sim, é um contexto que vai precisar de ajuda profissional. Legal o que a Cris falou, gente, porque assim, tudo que você vive aqui no plano terrestre, você experiencializa pelo corpo. Só que boa parte dos traumas emocionais, eles vão materializar em órgãos. E esses órgãos, por via embriológica é a formação do ser, né? É quando você está desenvolvendo da barriga da sua mãe, o desenrolar dos tecidos, né? Então, nesse processo embriológico, partes do teu próprio tecido corporal, da tua pele, dos teus músculos, dos teus ossos, por N conexões faciais, musculares, neurológicas, linfáticas e várias outras, né? A formação de todos os tecidos embriológicos, né? Tá ligado aos órgãos. Então, a tua topografia de dor, aonde você vai sentir dor, é no corpo. É realmente no antebraço, no ombro, é na lombar, é no quadril, mas você nem sabe que aquela manifestação vem de uma víscera e não sabe que aquela víscera tem como origem o distúrbio emocional. Então, esse processo traumático, em resumo, seria isso. Inclusive, via de regra, né, pela própria embriologia, se dói aqui, tirando um trauma físico local, a regra do corpo é que o problema não está aqui. Sim, isso é embriologia, né? Sim. E é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento. E agora os conflitos sistêmicos. Indo para o segundo tópico do vídeo, pessoal, são 3 tópicos, então o segundo tópico é conflitos sistêmicos. Aqui é um pouco diferente, né, amor? Aqui não envolve necessariamente um mecanismo traumático. Aqui são outras questões. Vou deixar que a Cris aprofunde para vocês. Esses conflitos sistêmicos, a gente entra naquele segundo nível que eu expliquei do mecanismo de nomeação, que são os conflitos que muitas vezes vêm dos padrões familiares via o teu DNA. Então, imagina que existe o DNA, que é a parte estruturada, a genética, e existe a epigenética, que são as informações que vêm junto com o seu DNA. Quando a gente vai acessar esses padrões, um exemplo bem clássico, por exemplo, alguém que tem um alcoólatra na família. É muito comum quando a gente identifica que na família tem um alcoólatra, existe um alcoólatra de geração em geração. Exato. Geralmente é um conflito que vem passando, um padrão de comportamento que vem passando e que as pessoas têm muita dificuldade de quebrar aquele padrão. Tomar consciência sobre ele para quebrar, né? Trazer a luz do conhecimento. Exato. Quando você toma a luz do conhecimento, aquilo quase que se auto-elimina. Você fala, poxa, peraí, mas esse padrão não sou eu não gosto disso, eu não faço isso porque quero, né? Então você acaba mudando esse padrão. E como a Cris falou, isso aqui claro que passa a nível do DNA, mas é importante também você entender que o ambiente te molda em relação a isso. Então você está, por exemplo, numa empresa com 40 pessoas diferentes, são 40 seres diferentes. A energia deles é diferente, aquela empresa tem um fluxo diferente. Às vezes 1 ou 2 pessoas lá dentro muda o contexto todo. Então os conflitos sistêmicos, eles envolvem também o ambiente onde você está e as energias com que você troca com as pessoas que você está. Fases diferentes da sua vida, pessoas diferentes da sua vida. Você já deve ter tomado consciência disso também. Você não tem as mesmas amizades desde a infância e tudo mais. Esses conflitos sistêmicos, gente, abordagem, leitura do campo morfogenético. Existe uma técnica para isso. Talvez as pessoas já sabem sobre constelação familiar, já ouviram falar sobre constelação familiar, mas existem outras ferramentas que fazem a leitura desse ambiente.
Então, vamos inspecionar o campo da sua empresa, o campo do seu trabalho, da sua casa, da sua família E é biológica, importante enfim. explicar também que é muitas vezes o ambiente que molda a expressão genética. Isso. Porque as pessoas, elas acreditam ainda, né, e foi ensinado de que o DNA é que manda, e na verdade não é assim, Não né? é. O ambiente é que determina a expressão do DNA, a expressão gênica. Então, quando a gente tem o domínio, quando a gente entende, a gente olha a pessoa, a gente tem que olhar o ambiente dela, o ambiente emocional, o ambiente físico, né? Se tem um mofo no ambiente, como muitas vezes o Murilo dá o exemplo, pode disparar esse estado de alerta. Se o ambiente da pessoa, às vezes, tem algum... né? Eu brinco assim, qual é a sensação de você chegar, por exemplo, num local que é um cemitério? Você tem uma sensação, você tem um sentimento, porque existe uma informação naquele local, que é diferente de você, por exemplo, chegar em um local da natureza que você gosta, que te dá tranquilidade, que te dá paz. Isso é um exemplo de uma informação sistêmica que está ali no ambiente. Exatamente. E quando a gente tem esses conflitos, né, pega, por exemplo, uma empresa, um problema que está dando ali com um funcionário, alguma divergência nos padrões de funcionamento entre as pessoas, a gente pode ter sim pessoas desencadeando crise de ansiedade, crise de pânico, né? Semana passada mesmo a gente atendeu um paciente que tem um padrão de pensamento muito bom, um mindset de crescimento, mas que estava com a pressão alterada, e quando a gente vai testar ele, é o ambiente da empresa, dois colaboradores que trabalham com ele, que estão tentando sabotar ele, digamos assim. Isso está alterando a pressão dele, dando quase uma crise de pânico. Às vezes só confunde as pessoas, gente, mas é assim, depende do entendimento que você tem sobre a vida, pode ficar um pouco limitante, né? Eu atendi aí alguns dias atrás um paciente online que é ateu. Eu vou dar isso como exemplo. E eu falei para ele assim, bom, infelizmente você acredita que seu corpo é tudo que existe. A matéria é tudo que existe. Tudo aquilo que é palpável, mensurável, que você vê, existe. Eu falei para ele falou, pois é. Você sabe que no seu computador tem internet e Wi-Fi, né? Ele falou, sim. Mas você vê o Wi-Fi? Ele falou, não. Bom, então quer dizer que você acredita numa coisa que você não consegue ver, mas você acredita porque existe uma máquina que você vê. Isso é um ponto importante sobre conflitos sistêmicos. Você está dentro de um campo morfogenético, como se você fosse uma luz, entra numa sala, tem mais 10, 20 ou 30 luzezinhas ali dentro. E existem coisas ali que você não vê porque você não tem o olho para isso, a máquina para isso. Mas não quer dizer que não existe. Então, muito cuidado, porque o que a gente está falando num primeiro momento, o trauma é algo que vem e se materializa no corpo. O conflito sistêmico é como se algo que o circundasse e que lhe afeta o corpo, sim. Mas é como se algo lhe circundasse, que afeta mais o seu ser, que afeta mais a sua energia. Como a Cris citou ali, eu gosto de dar esse exemplo da pessoa que não acredita em energia. Eu falo, tá bom, então vai na casa da sua mãe ou na casa da sua namorada, em algum lugar que você gosta muito, fica lá algumas horas e depois sai de lá e vai num presídio. Vai no presídio, entra num presídio, numa sala com 30 detentos e aí me fala que a energia é igual. Você vai perceber algo estranho. Cansaço, sonolência, confusão mental, angústia. Você vai ter um monte de emoções, sensações que o seu corpo vai nomear mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa do que, caramba? Se você só mudou de ambiente. Mas o ambiente molda a sua expressão gênica. E isso é comprovado. Isso é epigenética. Então, acessar esses campos e reprogramar o que dentro dele tem, digamos assim, consciente ou inconsciente, sabendo ou não do que é, isso é fundamental para que você saia do estado de alerta. Mas a gente volta. O grande problema aqui em questão para a sua dor é que você não está equilibrado. A cura de um indivíduo não vem de você achar especificamente só um problema. É achar qual é o problema que mais desequilibra o sistema imune no processo de autocura. Só isso. Simples assim. E aqui tem um exemplo muito bom que une conflito sistêmico com trauma, e que eu pego muito nas pacientes quando eu atendo. É, por exemplo, um pai que era alcoólatra, tinha muitas vezes casos de agressão, violência física, que geram um trauma, assim, porque o filho viu aquilo, tá? Independente, já atendi homens e mulheres com esse padrão, gera um trauma consciente, mas também gera um conflito sistêmico. Geralmente essa pessoa ela vai ter a tendência de se relacionar com pessoas que têm o mesmo padrão comportamental desse pai ou dessa mãe disfuncionais. E ela nem sabe que ela copiou esse padrão. Exato, e daí depois, quando a gente está fazendo a sessão de terapia, a pessoa se percebe repetindo o mesmo comportamento, às vezes de ter que ficar calada para não desagradar, porque se você falasse ia ter uma punição. Então a gente vê esse padrão sistêmico se repetindo e gerando traumas a nível primário.
E às vezes a gente vai ver isso, já vem lá um padrão que era da avó, da bisavó, padrões que a família tem como comportamento, que é um ambiente, digamos assim, o primeiro ambiente que a gente está inserindo é um ambiente familiar, né? Por isso que são os conflitos mais comuns e hoje, claro, no ambiente de trabalho também, sem dúvida, não tem outro né? jeito. Bom, pessoal, agora vocês entenderam um pouco sobre traumas, sobre conflitos. Como eu falei, a questão de conflitos sistêmicos, existe técnica para acessar e reprogramar, né? A leitura do campo morfogenético da constelação é um dos mecanismos. É uma técnica que vai abrir esse campo e vai dar novo sentido a esses processos e limpar literalmente alguns processos que você não tem clareza. Agora, indo para um nível mais, entre aspas, fácil e dando continuidade ao contexto, vem as crenças. As crenças é um processo um pouco diferente desse todo. Não é necessariamente um trauma que desenvolve uma crença, não necessariamente, né? Os conflitos sistêmicos estão sim relacionados, alguns padrões estão relacionados, porém as crenças são alguns moldes, alguns padrões, alguns programas, como se você fosse uma máquina, que executa aquilo de forma automática. Como eu falei no começo, o cérebro faz isso para poupar energia. Então eu gosto de ter esse exemplo, né? Se eu estou no banco de trás do carro do meu pai, ele está dirigindo, cruza alguém à frente dele e ele xinga essa pessoa, ele de alguma forma aprendeu isso ou tomou isso como um padrão. E eu, sem saber, copio aquele padrão. E toda vez que alguém me cruzar à frente, eu vou xingar da mesma forma. Isso é um exemplo de um molde, de um padrão, de uma crença que eu tenho que, de alguma forma, me torna agressivo frente a uma situação que muitas vezes não precisava e que me cria emoções, me cria sensações, me cria um sofrimento totalmente desnecessário, porque nada aconteceu ali. Até que um dia eu tome consciência disso e eu conscientemente fale, não, eu não preciso executar esse molde, eu não preciso executar esse programa. Esse programa está me consumindo energia, vamos desinstalar ele do software. Isso seria um exemplo de crença. A Cris pode aprofundar bem mais. A crença, eu brinco que a gente às vezes tem que fazer um download de uma programação nova justamente para mudar, né? Então, esses padrões que a gente espelha dos nossos pais muitas vezes, né? Até porque os primeiros imprints que a gente vai ter, os primeiros moldes que a gente vai ter, são lá na infância, né? E aqui muita gente fala, tudo então é culpa do pai e da mãe. Não, não é. É da forma como você visualizou dentro do seu nível de maturidade aquilo que o pai e a mãe faziam, né? Então, esse é o primeiro imprint. Existe um muito importante da escola, existe um muito importante da sociedade, desse ambiente coletivo onde você vivia. E as crenças nada mais são do que esses moldes de como você enxerga a realidade. É como se fosse o óculos que você coloca para ver a realidade ao seu redor. Aquilo que você acredita que as coisas são, como elas deveriam ser. O seu padrão de pensamento são as suas crenças. E muito se fala hoje de crenças limitantes. Na verdade, toda crença é limitante, porque ela delimita a tua visão. Agora, existem crenças que te levam mais longe e crenças que te travam. Essas crenças que te travam são justamente essas que a gente está conversando, né? Sobre os conflitos, sobre os traumas. Por quê? Esse exemplo, por exemplo, ali da paciente, do paciente que vê o pai e a mãe tendo uma relação disfuncional, com alcoolismo, se envolve num relacionamento do mesmo padrão. Ele tem a crença de que o amor muitas vezes dói, que o amor machuca, que às vezes uma pessoa que vai te amar não vai ser uma pessoa que vai dar uma palavra carinhosa, um elogio, um gesto romântico. Para ela isso é um absurdo. Ou pior, né, amor? Essa pessoa, o pai é alcoólatra, por exemplo, e batia na mãe, por exemplo. Essa menina, ela cresce vendo que o homem é agressivo, o homem é um traste, o homem não presta. E aí ela cresce olhando para a seguinte situação, meu Deus, mas se de fato eu não posso amar um homem porque ele me fará mal, como a minha mãe sofreu, isso é tudo inconsciente, a pessoa não tem clareza. Então, poxa vida, quem eu vou amar? E aí é que vem a questão, o mundo construiu um cenário, aí a gente teria que falar sobre mídia e tudo mais, construiu um cenário em que as pessoas não podem amar um homem ou uma mulher. Existem outras ideologias de gênero, que aqui não cabe a gente falar sobre isso, vai dar uma abertura muito grande, e a pessoa fica confusa em relação a isso. Percebem como isso é sério? Então, ela ter clareza de quem ela é, clareza dos conflitos que ela tem, onde ela vive, o campo onde ela vive, e os moldes que ela executa, determinam basicamente a vida dela toda. Muitas pessoas que a gente atende aqui reproduzem vários e vários padrões que impedem o crescimento dela, não só em questões de trabalho, questões sociais, não conseguir achar a pessoa certa, uma série de questões, por simples crenças. Crenças que estão ali enraizadas que a pessoa não tem consciência.
Eu sempre cito a crença. Me diga você, por exemplo, que você não tem a crença de que todo político é bandido. Mas foi repetido por anos e anos escândalos e esdrúxulos sobre ruptura do setor político, né? Corrupção e tudo mais. Você instalou essa crença. E é meio difícil de reprogramar isso. Porém, você sabe que existem pessoas honestas até mesmo nesse meio. Mesmo sabendo, você tem dificuldade para crer ou acreditar quando, de fato, um político é honesto. É um exemplo de crença difícil de reprogramar. Mas tem outros padrões bem mais sérios. Reprogramável. Totalmente reprogramável. Toda crença a gente pode reprogramar, tá? Não existe uma crença que não dê de reprogramar. Mas a gente precisa entender, às vezes tem crenças também que nos limitam como mecanismo de proteção. Então, por exemplo, eu tenho a crença que todo o homem é ruim nessa situação ali da violência. Talvez essa crença também seja um mecanismo de proteção para que você não se envolva novamente com alguém que possa te machucar. Isso. E é importante quando a gente acessa daí esse campo de dor, o trauma e o conflito sistêmico, junto com a crença, para a gente entender esse ambiente inteiro de onde a pessoa está, emocional, o ambiente que ela cresceu, o ambiente que ela está construindo daqui para frente na vida dela e reprogramar isso tudo ao mesmo tempo. Porque daí a gente não deixa uma ponta solta, né? Às vezes esses padrões, eles vêm sim também para nos proteger. Tem pessoas que têm medo de reprogramar as crenças, Sim. porque é como se elas tirassem essa autodefesa, aquela força que ela tem ali construída, né, na mente dela, de ser uma pessoa durona. E quando ela tem que olhar para uma crença ou para um trauma, muitas vezes ela sente que ela está, digamos assim, tirando a armadura e que a guerra acabou. E que é o que precisa para que o corpo se cure, né? Então, assim, pessoal, como vocês perceberam, traumas muitas vezes precisam de ajuda profissional. A avaliação do campo sistêmico também. Porém, como as crenças elas têm uma forma mais fácil de a gente modelar, nós vamos combinar o seguinte. No podcast da próxima semana, no próximo podcast, nós vamos selecionar 3 ou 4 crenças mais comuns que aqui chegam no consultório e vamos fazer aqui ao vivo, no vídeo, né? Obviamente não no vídeo, aqui para vocês a reprogramação. Nós vamos guiá-los. Então, se você tem alguma crença, algum padrão que você acha que não é legal, escreve aqui nos comentários, a gente vai ver se ele está entre os mais comuns e vai trazer aqui para vocês essa experiência de reprogramação, tá bom? Acredito que por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueçam de acompanhar o podcast com a doutora Cristina e até o vídeo da semana que vem. Tchau, gente!